Começando, bom dia de novo, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Espero que todos estejam bem. Semana passada a gente terminou a aula falando de relevo litorâneo e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mais um pouquinho não, faltou um slide, que ele foi parar lá no final e então eu vou voltar rapidinho nesse tema para a gente ir para o tema da aula de hoje mesmo, que é relevo brasileiro. Beleza? Lembrem-se, dúvidas a qualquer momento vocês podem me interromper, vocês podem abrir o áudio ou se sentirem mais à vontade, podem mandar no chat. A qualquer momento mesmo, eu não me importo com isso, eu não me incomodo, até gosto que vocês interajam, para a gente ter uma aula mais legal, mais dinâmica, mais gostosa do que só eu falando aqui, né, com essa voz taquara rachada, chega uma hora que ninguém aguenta mais, né? Então é bom interagir. Então, vamos seguindo. Relevo litorâneo, eu falei para vocês, da dorsal mesoatlântica, lá no meio do Oceano Atlântico. Deixa eu ligar o marcador, né? Falei da dorsal mesoatlântica, lá no meio do Oceano Atlântico, uma cadeia de montanhas que tem ali num limite divergente de placas, duas placas se separando, né? Indo cada uma para um lado. E aí o magma vai saindo e vai gerando novas rochas, gerando um novo leito oceânico ali. Então, as rochas mais jovens do planeta estão nessas áreas, né, de placas divergentes. E ali no meio do Oceano Atlântico, a gente tem essa situação, formando uma cadeia de montanhas subaquática, debaixo do oceano, que é a dorsal mesoatlântica, que às vezes, alguns pontos mais altos dela podem despontar como ilhas, mas é bastante raro, eu não sei dizer nem um exemplo de alguma ilha que seja nessa situação. Né, mostrei para vocês um mapinha aqui da América do Sul, mostra que a gente tem uma plataforma continental bastante longa aqui na costa leste da América do Sul, enquanto que na costa oeste a gente tem ela bem estreita e se aprofunda bem rápido. Olha essa linha azul escura, né? Ela demonstra uma área mais funda ali do mar. E isso faz com que a gente tenha mares rasos e quentes, por exemplo, né? Isso dentre outras coisas, correntes marítimas e tal. Mas como a gente tem mares rasos, a gente também tem mares razoavelmente mais quentes, que o que faz com que atraia gente do mundo inteiro para pegar praia aqui no Brasil, por exemplo, né? E falamos aí das ilhas, né? As ilhas que elas são divididas basicamente em dois tipos, que são as ilhas continentais e ilhas oceânicas, de acordo com a característica das rochas que formam essas ilhas. Se as rochas têm mais característica de rochas do continente, então a gente chama elas de ilhas continentais. Agora, se é as rochas que formam essa ilha, ou o material, porque às vezes a gente tem ilhas que são formadas por corais, que é matéria orgânica, né? Então, dependendo do material dessa ilha, se ela não tem nada a ver com o continente ou se ela tem tudo a ver com o leito submarino, a gente vai chamar elas de ilhas oceânicas. E essa imagem é para mostrar como é que se forma um arquipélago de ilhas vulcânicas, como é o caso do Japão, como é o caso do Havaí e de outros arquipélagos de ilhas por aí, né? A gente tem um hotspot, um ponto quente, né? Um ponto em que o magma sai ali, uma rachadura na crosta, em que o magma sai e ele vai formando um vulcão, vai formando essa montanhazinha que vem desde lá do fundo do mar, né? E vai despontar ali em cima. Não sei se vocês perceberam, mas aqui é manto, crosta e o azul mais clarinho aqui é que é o oceano, né? E a ilha despontando ali para fora do oceano. São as ilhas vulcânicas que a gente chama de ilhas oceânicas também, porque elas não, as características dela não tem nada a ver com as características do continente, das rochas que estão no continente. Elas foram formadas por rochas aí que formaram esse vulcão. E aí, conforme a movimentação das placas tectônicas, esse ponto vai meio que mudando de lugar, né, digamos assim. E aí ele vai dando origem a outras ilhas, ou então a outros pontos que vão dando origem a outras ilhas, e a gente tem, então, um conjunto de ilhas que tem a mesma origem, mais ou menos, as mesmas características geológicas, e a gente considera elas, então, um arquipélago, beleza? A gente viu as principais ilhas e arquipélagos do Brasil. A gente tem grandes cidades do Brasil que estão em ilhas, ilhas
continentais, porque elas têm características de continente, e um dia, milhões de anos atrás, quando o nível do mar estava mais baixo, pode ser que elas fossem ainda parte do continente mesmo, né? Era tudo um contínuo. Quando o nível do mar subiu, elas ficaram isoladas. É o caso de Florianópolis, de Vitória, e de outras ilhas, como Ilha Comprida, a Ilha Grande e a Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, enfim. E aí a gente tem outras ilhas mais distantes, como Trindade e Martim Vaz, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, ilhas oceânicas, elas estão mais distantes aí, beleza? E o slide que faltou foi esse aqui, que é tipo um perfil, sabem o que é perfil? Né? Quando a gente olha de lado, vou até virar de lado para vocês verem, dá para vocês verem o formato todo do meu rosto. Então, um perfil é justamente isso, é quando a gente vê a coisa meio que de lado e a gente consegue ver o formato que ele tem, assim, é, de perfil. Não sei como que eu posso chamar isso mais. Mas vocês entenderam, né? Quando a gente consegue ver aqui, por exemplo, eu de lado, eu não consigo me ver de lado, então espero que esteja dando certo. Dá para ver a curva da testa, do nariz, dos lábios, do queixo, e a gente consegue ver traçar e imaginar o relevo de perfil, vendo ele se a gente estivesse vendo ele de lado assim. E com fundo oceânico dá para ter uma ideia de como que é, então, o perfil aí do relevo submarino, né? Aqui, principalmente, no caso aqui, ele tá, esse perfil seria do Oceano Atlântico, né? A gente tem a plataforma continental, o continente, a plataforma continental, que é essa área, é uma plataforma mesmo, né? Plana e que se estende, que como a gente viu lá na outra imagem, seria essa área de mares rasos, e veja, né, aqui como é de mar raso mesmo. E aí, de repente, essa plataforma acaba e o mar fica bem mais fundo, de repente, como se tivesse um degrauzão, um talude. Né? Aí a gente vai ter bacia oceânica, que é onde o mar é mais profundo. No meio ali do Oceano Atlântico, a gente tem subindo de novo e a dorsal oceânica em alguns pontos e ela desponta para fora do mar e a gente tem as ilhas. Abaixa de novo, aqui, ó, uma área bem mais rebaixada, que é o que a gente chama de fossas abissais. Para quem já viu Procurando Nemo, é quando eles vão lá para aquela parte do mar que é escura, 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 e tem uns peixes sinistros lá embaixo, né? E as fossas abissais, elas existem e elas são muito profundas, muito escuras, e há vida lá, né? Claro, e coisas às vezes que a gente nem imagina, né? Quando teve o grande tsunami, não me lembro em que ano que foi, já faz tempo, mas teve um grande tsunami lá na Ásia, e isso revolveu coisa desse fundo de mar, assim, que trouxe formas de vida que ninguém nunca tinha visto, né? Esses peixes com essas luzinhas, porque é uma adaptação deles para sobreviverem nesse escuro, né? Já que a luz do sol não consegue chegar tão fundo, atravessar uma coluna tão grande de água, né? Então, essas coisas existem mesmo, e inclusive, é, não sei se vocês sabem, mas vocês já devem ter ouvido falar disso em algum lugar, que o fundo do oceano nosso, que está aqui na Terra, ele é tão desconhecido para a gente quanto é o espaço, né? A gente não consegue chegar tão fundo no oceano. Existe um máximo em que já chegaram. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver bastante material sobre isso, mas estima-se qual que é a profundidade máxima, não me lembro agora, mas é bastante profundo mesmo e é um mistério para a gente, assim. É bem interessante. O nosso planeta é bem interessante mesmo, né? Então, as fossas abissais e depois sobe de novo até o continente do outro lado. Então, esse é um perfil, ele é como que se diz? Imaginário, tá? Ele não está representando uma situação real, é só para a gente ter uma noção de que a gente tem plataforma continental, a gente tem fossa abissal, a gente tem dorsal oceânica, a gente tem tudo isso. Aí no fundo do mar, a gente tem um relevo oceânico e litorâneo e marinho mesmo. Beleza? Alguma dúvida até aí? Ou podemos falar de relevo brasileiro?
Tudo certo? Qualquer coisa vocês me avisam, beleza? Então, tá bom. Quem cala consente, então eu vou seguir, porque estou imaginando que está tudo bem, mas eu volto a qualquer momento, não tem problema. Se lá daqui uma meia hora vocês pensarem, nossa, agora caiu a ficha, eu volto, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Então, relevo brasileiro, que é o tema principal da aula de hoje. A gente viu lá atrás, né, umas 2 aulas atrás, ou foi na aula passada, não me lembro, acho que foi na aula passada a gente viu as estruturas e as esculturas do relevo, né? Então a gente viu que o de relevo se divide em 2 classes, digamos assim. A gente tem as estruturas do relevo, que elas vão ser as estruturas mesmo, a base, tudo que está sustentando todo o relevo em cima. E a gente vai ter as formas que são esculpidas pelas forças exógenas, vão ter aqueles formatos, planalto, planície, depressão, morro, vale, tudo isso, né? Mas tudo isso está embasado pela estrutura, a estrutura do relevo. Então, vamos falar de relevo brasileiro, a gente fala primeiro no que se refere às estruturas, que elas estão ali por baixo do relevo, né? Então, no que se refere à estrutura, base geológica, o relevo pode ser dividido em, e a gente viu isso, escudos cristalinos, a gente tinha lá na divisão escudos cristalinos, que a gente também chama de crátons, a gente tinha as bacias sedimentares e a gente tinha os cinturões orogênicos, que a gente também chama de dobramentos modernos. 3 tipos de estruturas, então: escudos cristalinos, ou crátons, bacias sedimentares e os cinturões orogênicos, ou dobramentos modernos. Beleza? A gente tinha os escudos cristalinos como a base de tudo. Nos lugares em que eles foram rebaixados e aquilo foi totalmente recoberto por sedimentos, né? Os sedimentos se juntaram ali e deram origem a novas rochas ao longo do tempo. A gente tem as bacias sedimentares, uma área rebaixada, como uma bacia mesmo, né? Profunda, assim, côncava, que foi preenchida por sedimentos, bacia sedimentar. E os cinturões orogênicos, ou dobramentos modernos, são as estruturas que foram formadas pela ação da orogênese, que é aquela força tectônica interna do nosso planeta, que acontece principalmente no limite de placas tectônicas, onde a crosta se dobra, formando altas montanhas. Esses são os cinturões orogênicos, né? Altas montanhas onde o relevo se dobrou, se elevou e deu origem aí a um monte de montanha. Então, os dobramentos modernos, onde o relevo se dobrou. Na estrutura do relevo brasileiro, a gente não tem, percebam, né? A gente só tem aí 2 tipos: os escudos e as bacias. A gente tem 2 cores aqui, mas é para identificar 2 diferentes escudos, que a gente dá nomes diferentes. Mas os 2 são escudos cristalinos, crátons. E as bacias sedimentares. Vocês já ouviram alguém falar que não tem montanha no Brasil? Essa ideia de que não tem montanha no Brasil, o Brasil não tem montanha, vem justamente dessa classificação. A gente não tem dobramentos modernos ou cinturões orogênicos aqui no território brasileiro. Por quê? A gente está, o Brasil, ele está, em geral, no meio de uma placa tectônica, então a gente está longe de áreas de encontro de placas, onde a gente tem essa ação mais intensa e onde a gente tem os principais dobramentos modernos, né? E justamente porque a gente está longe dessa área mais badalada da geologia, o nosso relevo ele é mais sênior, digamos assim. O relevo brasileiro ele é mais antigo. Então, como ele é mais antigo, ele é mais desgastado, né? Ele se formou há muito mais tempo e ele passou muito mais tempo se desgastando, né? Então, como que eu posso dizer? A gente tem atualmente digo ao longo aí dos últimos milhões de anos, muito mais processo de desgaste do relevo do que de formação, porque a gente está numa área é, estável tectonicamente. Então tem pouca coisa nova se formando e mais desgaste aí com o temperismo, com as forças exógenas principalmente, tá? Então a gente tem um relevo mais desgastado, e se ele é mais desgastado, ele também é mais plano,
né? E a gente vai ver que o Brasil, a gente tem uma grande predominância de relevos planos e baixos. Baixos por quê? E isso, né, digamos assim, regra aí da evolução geomorfológica. A gente tem dobramentos modernos, sei lá, montanhas, coisas que vão subir na crosta, né? A crosta vai se elevar, e com o tempo, o vento, a água vai desgastando aquilo e aquilo vai ficando cada vez mais rebaixado, mais rebaixado. E é por isso que a gente tem aqui no Brasil um predomínio de baixas altitudes, né? Porque é mais estável, tá mais tempo aí paradão, só esperando as coisas acontecerem, muito mais desgastado, e se ele é mais desgastado, ele é mais baixo. Fico pensando, por exemplo, na gente, no ser humano, né? A gente nasce, cresce e depois vai envelhecendo. Vocês já repararam que não parece que os velhinhos eles vão encolhendo, né? Eles vão ficando mais baixos? É mais ou menos isso, a mesma coisa que acontece. Vai ficando mais cansado, mais desgastado e mais baixinho. É a mesma coisa que acontece com o relevo, né? Vai se desgastando ao longo da sua vida, aí na história geológica do planeta. Então, a gente tem aí os escudos cristalinos e bacias sedimentares no Brasil, já que o nosso território não sofreu ação dos movimentos orogenéticos que deram origem aos dobramentos modernos. Não recentemente, a gente tem resquícios de cadeias de montanhas, por exemplo, a Serra do Espinhaço, que corta todo o estado de Minas Gerais, começa ali mais ou menos ao sul de Belo Horizonte e vai até a Chapada Diamantina, na Bahia, atravessa todo o estado, então a gente tem essa Serra do Espinhaço que ela é um, um resquício de uma cadeia de montanhas que existiu aqui há muito tempo atrás, há milhões de anos, sei lá, na época da Pangeia, alguma coisa assim, né? Não vou saber direito a data, mas também não é importante, importa a gente saber que a gente tem resquícios de relevos mais altos, mas hoje está tudo mais rebaixado, beleza? E aí estão eles, então, tudo que é branco aí é bacia sedimentar, e tudo que é verdinho é escudo cristalino. E aqui o marronzinho também, que é o escudo das Guianas, já está bem lá no norte do Brasil. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. No que se refere às formas, a gente viu estruturas, agora no que se refere às formas, existem diferentes classificações, três principais, a gente já vai falar delas, mas uma coisa importante, que é o que eu acabei de dizer, predominam baixas e médias altitudes. Olha lá. As baixas altitudes predominantes no Brasil são consequência da antiguidade da formação do seu relevo, que foi desgastado pela erosão ao longo de milhões de anos e da ausência de dobramentos modernos que formaram as maiores montanhas do mundo atual. Exatamente tudo que eu acabei de falar para vocês, certo? Veja só, a gente tem aqui a legenda do mapa, né? Lembram a leitura de mapa? Né? A gente tem um mapa temático, um mapa de altimetria do Brasil, é isso que ele está tentando mostrar para a gente, qual que é a divisão de altimetrias do Brasil, e aqui na legenda a gente tem lá tudo que é verde, tem até 200 metros de altitude, tudo que é amarelo de 200 a 500, depois de 500 a 1000 e mais de 1000. Mais de 1000 já é um avermelhado, um marrom, né? Vejam que a gente tem pouquíssimas áreas, ó, com mais de 1000 metros de altitude. Um pouquinho aqui no sudeste, né? Principalmente aqui no sul de Minas, onde a gente tem a Serra da Mantiqueira, a região que a gente tem ali Monte Verde, Campos do Jordão, no estado de São Paulo, Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde a gente tem ali São Tomé das Letras, toda essa região ali mais montanhosa de Minas. Inclusive, o pessoal que mora lá fala que mora na montanha, né? E é realmente uma das áreas mais altas ali, né? A gente tem aqui, inclusive, três grandes picos, alguns dos maiores picos do Brasil. Três dos 5 maiores picos do Brasil estão nessa região: o Pico das Agulhas Negras, o Pico da Bandeira e o Pico Pedra da Mina. Mas a gente tem altitudes ainda maiores aqui no escudo das Guianas, né? Onde a gente tem o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil. Bom, ele fica lá no Amazonas, e o que é uma contradição, eu acho, né? Porque
A planície amazônica do Rio Amazonas, ela é uma área bem baixa do nosso relevo. Olha que tantão de verde aqui, né? De repente ela sobe muito de uma vez e a gente tem o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, que já está num escudo cristalino, não mais numa bacia sedimentar, e que já está ali na formação mais ou menos residual da cadeia dos Andes, digamos assim. A Cordilheira dos Andes vai passar por aqui, mas tem alguma coisa a ver ali com o andar da carruagem ali, dessa formação orogenética, beleza? Então, vejam que predominam, então, as baixas altitudes, como eu falei para vocês. Esse mapa aqui é só de curiosidade, são os picos da América do Sul, os pontos mais altos, acho que eu peguei num site de mochileiros que fazem escalada, acho que foi aí que eu peguei essa imagem, eu acho bem legal, mostra os picos da América do Sul. Vejam aqui isso é legal para a gente ver o contraste do que é de fato uma montanha, do que é de fato o cinturão orogenético, os dobramentos modernos, que são as montanhas, né? E por que a gente fala que a gente não tem montanha no Brasil? Olha aqui os países que estão aqui nos Andes, olha a altura dos picos: 6.893, 6.500, 6.700, né? O mais alto é aqui o do Chile, 6.893. O ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, tem 2.993, menos da metade da altura dos picos mais altos dos países aí dos Andes, né? Então, são realmente, a diferença é bem grande, né? Olha, coitado aqui do Uruguai, que o pico mais alto deles tem 513 metros, né? Tá bem já longe ali da, das cadeias de montanhas, então são áreas bem mais rebaixadas mesmo. Mesma coisa aqui da gente, são áreas mais antigas, mais desgastadas, mais rebaixadas. Então, esse mapa é legal só para vocês verem, né? A diferença quando a gente fala que tem o predomínio de baixas altitudes, mas, pô, 2.900 metros não é uma alta altitude? É, pra caramba, mas nem se compara com os quase 7.000 que a gente tem em outros países aí. É, a altitude em relação ao nível do mar. Isso mesmo. Sempre que a gente fala em altitude, a gente fala em relação ao nível do mar. Quando não for, fica bem específico, né? Em relação ao leito submarino e tal. Mas é sempre em relação. A gente sempre, quando não tiver muito específico, a gente sempre fala em relação ao nível do mar, beleza? Então é isso, essas altitudes são em relação ao nível do mar. E aí a gente vê que a gente tem, se o ponto mais alto do Brasil não chega nem a metade do ponto mais alto dos nossos vizinhos aí, né? Então, só para vocês terem uma noção. E agora sim vamos falar das três classificações do relevo brasileiro. A gente tem três que foram elaboradas aí ao longo do tempo, todas elas por professores da Geografia USP. Quer dizer que como que eu posso dizer? É que às vezes fica parecendo que a gente está sendo bairrista, né? Porque a gente está na USP, a gente fica falando de coisas que os professores nossos fizeram. Mas não, na verdade, elas são consideradas as classificações mais relevantes mesmo, que fizeram mais sentido e que foram seguidas, estão nos livros didáticos e são cobradas no vestibular. E são cobradas principalmente pelo vestibular da USP, porque a FUVEST é bairrista mesmo. Tá? Então, vamos falar das três principais classificações do relevo. Claro que tem outros geógrafos, geomorfólogos proporam outras, mas essas são as que colaram e que fizeram mais sentido e que todo mundo usa, beleza? A primeira delas é a classificação do Haroldo Azevedo. Ele fez ela lá em 1949. Ela é bastante simples, utiliza como critérios o nível altimétrico, então ele divide mais ou menos o Brasil em altitudes, mais ou menos isso, tá? Divide o país em 4 planaltos e 4 planícies, então ele está considerando das formas do relevo planalto e planície, tá? Divide o país em 4 planaltos e 4 planícies, elas são bastante generalizadas, sendo que os planaltos são as superfícies aplainadas com mais de 200 metros de altitude em relação ao nível do mar, e as planícies são as com menos de 200 metros. Essa foi a divisão que ele fez. Beleza, né? Funcionou por um tempo aí. Então, a gente tem o Planalto Central, muito famoso aí em músicas, né?
Quem curte um reggae já deve ter ouvido falar do Planalto Central. A gente tem o Planalto Meridional. Lembram que meridional é uma outra palavra para a gente dizer sul, né? Então, meridional porque ele está ao sul do Brasil, né? Planalto Meridional. O Planalto Atlântico, Atlântico porque está perto do Oceano Atlântico e tem influência do Oceano Atlântico. E o Planalto da Guiana, que é aquele escudo cristalino das Guianas lá, se refere a ele, são áreas mais altas ali. E as 4 planícies, a planície amazônica, a planície costeira, planície amazônica, a bacia do rio Amazonas, que drena uma grande área e que é bem extensa e bem plana, então, uma grande planície. A planície costeira, como a gente viu, né, influência do mar aí, deixando aquela área mais plana e mais baixa. A planície do Pantanal e a planície do Pampa, beleza? Então, facinho, não quer dizer que vocês precisam decorar todas, mas eu quero que vocês vejam como as coisas foram evoluindo, tá bom? Então, Haroldo Azevedo, 1949, 8 divisões para o relevo brasileiro. Depois vem o Aziz Absaber. Eu costumo falar que Haroldo Azevedo sabia muito de relevo, mas Aziz Absaber mais. Né? Então ele sabia bastante coisa e ele criou uma classificação um pouco mais complexa do que a do relevo, a classificação de relevo lá do Haroldo Azevedo. Ah, aqui eu também gosto da minha piada besta, mas eu gosto. Então, a classificação do Aziz Absaber, ele foi um geógrafo muito importante. Ele foi um grande ambientalista também. Ele é bastante renomado mundo afora. Ele falou muito de relevo brasileiro. A gente vai ter uma outra aula que a gente vai falar dele, porque ele também faz a classificação de domínios morfoclimáticos, que a gente junta relevo, clima, vegetação, tudo isso, mas a gente fala disso mais para frente. Então, ele é um cara bem importante, tá bom? O Aziz Absaber, então, criou uma classificação um pouco mais complexa do que a do Haroldo Azevedo. Ele tem maior rigor conceitual, prioriza os processos de formação do relevo, ou seja, ele classificou aí conforme o relevo surgiu, a origem desse relevo, tanto a estrutura dele quanto a forma como ele foi esculturado ao longo do tempo, tá? E aí ele dividiu o país em 7 planaltos e 3 planícies. Também continuou dividindo em planaltos e planícies. 7 planaltos e 3 planícies. Ele usou como critério o tipo de alteração dominante na superfície. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês que a gente diferencia planalto e planície conforme o que perde mais material e o que ganha material, né? O planalto a gente tem processos de erosão, tem coisa, o tempo está agindo e levando coisa dele embora. Essas coisas vão parar em algum lugar, nas depressões ou nas planícies, né? As planícies são lugares onde acumula todo esse material, né? Então, essa é a principal diferença de planalto e planície. Espero que vocês se lembrem disso. E foi assim que o Aziz ele diferenciou então os planaltos e planícies nessa classificação dele, um tipo de alteração dominante na superfície. Por que alteração? Porque é alguma coisa que está sendo alterada ali ao longo do tempo, né? O que está sendo alterado? Está saindo ou está acumulando, tá bom? Então foi assim que ele fez a classificação dele. Dessa forma, os planaltos têm predomínio de processos erosivos, né? Erosão e coisa saindo, e as planícies têm predomínio de processos deposicionais, ou seja, sedimento sendo depositado, sendo colocado ali. Beleza? E aí, essa é a classificação dele. A gente também tem o Planalto Central, né? Planalto Central e o que ele chama aqui de Planalto Brasileiro também. A gente também tem o Planalto das Guianas, e aqui, no caso, aqui no Haroldo Azevedo, ele tinha o Planalto Atlântico. No Aziz a gente tem, ele divide em nordestino, planaltos, serras e planaltos do leste e do sudeste. A planície amazônica também tá aí, ó, né? A gente, e uma coisa que eu acho legal da gente parar era como que aqui no Haroldo Azevedo a planície amazônica ela é mais larga, e depois ela vai ficando mais estreita, né? Digamos assim, na classificação do Aziz. Enfim, as planícies costeiras, nisso eles concordam, então muitas coisas eles concordam, e teve coisas que o Aziz chegou à conclusão de que, tipo assim, não, pera, mas isso aqui não é igual, exatamente igual esse aqui.
é diferente, então vamos dividir. Então ele saiu dividindo aí os planaltos aí do Haroldo Azevedo em alguns outros. E ele tirou a planície do Pampa e falou, não, aqui não é planície, aqui é Planalto, Planalto Uruguaio, Sul Rio Grandense, né? Que pega ali o Uruguai, o Rio Grande do Sul, beleza? Então, até aí, alguma dúvida, gente, sobre planaltos, sobre essas duas classificações do relevo? Tranquilinho, né? Grazi, eu vou ler, tá? Porque no vídeo não aparecem os comentários. Seguindo essa linha de que planície é o que recebe material e planalto que perde, é possível que depois de muitos anos reverta o que é planície vir no planalto e vice-versa? É, Teoricamente, sim, mas aí precisaria de muitos, 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 muitos anos, porque o Planalto, ele, para a gente chamar de Planalto, ele é realmente mais alto do que o seu entorno. Então, para a gente ter uma inversão, né, eu acho que, na verdade, não. O que podia acontecer é um dia ficar tudo igual, tudo plano, tudo a mesma coisa, mas isso precisaria de milhões e milhões de anos e precisaria que a, a dinâmica interna do nosso planeta parasse, ficasse estável. Porque ao longo de milhões de anos, a dinâmica interna também muda. A gente tem continentes se movendo, né? O movimento das placas tectônicas. Então, se um dia o núcleo da Terra parasse e a nossa atmosfera parasse, não, a atmosfera não, porque precisaria da atmosfera para continuar acontecendo esses processos. Mas se a gente não tivesse mais dinâmica tectônica nenhuma, podia ser que um dia ficasse tudo plano. Não que se invertesse, mas um dia ficasse tudo plano e estável. Seria isso. Mas isso uma coisa muito hipotética. Geralmente ninguém pensa nisso porque demora tanto tempo, né? São milhões e milhões de anos. Mas eu acho que se inverter, não, tá bom? Então, mais alguma questão, gente, sobre essas classificações, sobre esses conceitos todos? Eu tô falando um monte de conceito, um monte de coisa, e deposição, e processos, materiais, mas tá tudo bem? Se tiver confuso, vocês avisam, tá bom? Então, beleza. Então, vamos para a próxima. Vimos aí Haroldo Azevedo, Aziz Absaber mais que Haroldo Azevedo, mas tem um cara que talvez soubesse um pouco mais do que Haroldo, do que o Aziz Absaber. Se ele sabe mais ou menos, eu não sei, mas ele fez uma classificação mais detalhada ainda. Então, só para a gente ver, a gente partiu de quatro regiões de relevo do Brasil no Haroldo Azevedo para oito não, né? 10 no Aziz Absaber. E aí depois vem o Jurandir Ross com seus 28. 28 regiões do relevo. Tanto é que eu nem fui direto para o mapa, tem aí uma explicação. Vamos lá. Jurandir Ross, classificação do relevo brasileiro. A classificação dele é de 1985 e ela é considerada a nova classificação do relevo brasileiro. Ele foi muito mais detalhista nessa classificação dele, mas principalmente porque na época que ele fez esse estudo, a tecnologia já tinha avançado pra caramba. Então, o Jurandir Ross, né, a gente até costuma chamar ele de Jura, ele foi professor meu, tive o privilégio de ter aula com ele na graduação, está vivo ainda, está fazendo pesquisa ainda, e ele trabalhou num projeto chamado Radam Brasil, do governo militar, mas que tinha o objetivo de mapear todo o território brasileiro não com satélites, mas com estrutura de radares, né? Por isso chama Radam. Era um projeto que tinha o objetivo de mapear a primeira Amazônia, mas se estendeu para todo o Brasil. Então ele tinha informações, muito mais informações. Os caras antes, eles só sabiam de como era o relevo indo até lá, viajando e tal. O Jurandir também viajou e ele teve o privilégio de viajar pelo Brasil inteiro nesse projeto que ele estava trabalhando. E
Peraí que eu já vou ler o comentário. E aí, por isso que a classificação dele é tão mais detalhada. Então, só explicando, ele teve muito mais tecnologia para fazer essa classificação, e é por isso que ela é tão mais completa. O que a Tata está falando, espero que ele não esteja detalhando mais que isso. Não, ele não está detalhando. Ele lançou ele publicou um trabalho recentemente, esse ano, inclusive, que eu acredito que logo mais a gente vai começar a falar sobre isso também, talvez o vestibular cobre algo nesse sentido, mas foi uma classificação do Brasil conforme o uso da terra, tipo lugares em que a gente precisa preservar, lugares que estão mais focados para agricultura, lugares que estão mais focados para serviços e outros, indústria e tal, bem bacana. Um dia a gente fala disso com mais detalhe. Vamos ficar de olho aí se a FUVEST vai começar a pedir, mas a gente fica sabendo com antecedência. Beleza? Bom, vamos falar então da classificação do relevo lá de 1985, que parou aí, ele resolveu que estava bom assim, e eu acho que todo mundo resolveu que está bom assim, porque desde 85 para cá, não é, ela ainda é a nova classificação do relevo brasileiro, mesmo ela sendo mais velha do que eu, que já não sou tão nova assim, né? Então vamos lá. Ela é baseada num levantamento detalhado realizado por radares, que é essa historinha que eu estava contando para vocês. Divide o território em planaltos e planícies, como os outros, mas agora ele também acrescenta as depressões. Tá? E aí ele tem como critério processos de erosão e sedimentação, mesma coisa do Aziz, o que tem mais, está mais erodindo mais, o que está depositando mais, ele também considera isso. Ele considera junto a altitude, que foi o primeiro mapa lá, né, do Haroldo Azevedo, que considerava altitude. Então, ele juntou um pouquinho de cada e adicionou a informação aí das bases geológicas e estruturas do terreno. Então, ele considera esses três fatores para fazer essa classificação. E aí a gente tem os planaltos, que são divididos de acordo com as estruturas que estão sustentando eles, né? Com a base deles ali, como que eles se formaram, a origem deles, as planícies, que ele considera para as planícies apenas as áreas que são extremamente planas e estritamente onde há deposição de sedimentos, ou seja, vocês vão ver a diferença, eu já vou mostrar para vocês, espera aí. E as depressões, que essa nova categoria que ele incluiu, ele considera que são as áreas formadas por erosões prolongadas ao longo do tempo. Aquilo erodiu muito, lembra o conceito de depressão? Erodiu muito ao longo do tempo, foi rebaixando, rebaixando, ficou mais baixo do que o entorno, né? Então, processos erosivos prolongados em regiões de menos resistência. Por que de menos resistência? Porque se são rochas mais frágeis, ela é mais facilmente erodida e mais facilmente cavada. É muito mais fácil a gente cavar uma rocha frágil do que uma que é forte e estável, né? E como limites entre estruturas exemplo, né? Como limites entre estruturas cristalinas e sedimentares. Esses limites eles são mais frágeis e por isso que eles são mais fáceis de ser erodidos e ficam mais rebaixados. Então vamos lá. Esse é o mapa do relevo brasileiro do Jurandir Ross. Olhem como a planície amazônica, lembra que eu falei para vocês que ela foi se estreitando? E olha como ela se estreitou muito mais nesse daqui, né? Porque ele considera as áreas que são realmente planas e realmente onde está depositando sedimentos. É só isso que ele vai considerar planície, beleza? Então a gente tem aí os planaltos, então todos esses marrons e o pretinho, tudo que é preto e marrom aqui, inclusive o marrom clarinho, são os planaltos. E aí, como eu disse, ele coloca os planaltos de acordo com a origem dele, a estrutura dele. Então, a gente tem planalto em bacias sedimentares, planaltos em intrusões e coberturas, que são a base geológica mesmo, planaltos em cinturões orogênicos. Lembra que eu falei para vocês? A gente não tem montanha no Brasil, mas a gente tem resquício de cinturões orogênicos muito antigos, né? Que hoje já estão bem rebaixados. São esses aqui, o 7, o 8 e o 9. Cadê eles aqui no mapa? Aqui, o 7, o 8 e o 9 aqui, né? Uma intrusão aqui. 7 e 8, que são essas áreas aí, as montanhas de Minas, a Serra do Espinhaço, que eu falei para vocês, toda essa região. As depressões são tudo amarelinho, né? Então, são essas áreas mais rebaixadas, mais deprimidas.
e as planícies são os verdinhos, que são essas áreas planas relacionadas mesmo à água. Deixa eu ver o que a Dani está perguntando. Tudo que aprendemos até agora sobre as estruturas do relevo foram classificados por ele? Não, na verdade, essas classificações de estruturas são mais antigas. Ele usou essa classificação para falar quais que são as formas que acontecem em cima dessas estruturas e dividir essas formas de acordo com as estruturas sobre as quais elas estão dispostas, entendeu? Espero que eu não tenha falado muito complicado. Mas é isso, ele usou a informação de quais que são as estruturas e pegou assim, essa estrutura, o que tem em cima dela? Então, vamos classificar. Esses planaltos aqui, eles estão em cima de a estrutura X. Esses outros planaltos, eles estão num outro tipo de estrutura, entendeu? Mais ou menos? Então, ele usou a informação das estruturas para fazer essa classificação do relevo que está em cima das estruturas. O Brasil é quase uma grande depressão. É por isso que a gente anda tão triste ultimamente, né? Mas são muitas áreas bastante rebaixadas, né? Aquilo que eu falei, é um relevo desgastado, é um relevo antigo, bem baixinho, né? Predominam as baixas altitudes, predominam aí as depressões, beleza? Pontos importantes aqui. Vocês não precisam lembrar as 28 formas do relevo, o vestibular não vai cobrar isso de vocês, mas é bom vocês terem mais ou menos uma noção de como que esse relevo se divide, né? A gente tem planaltos, planícies e depressões, e vamos lá, quais que são, então, as mais importantes aí. Mas planícies mais importantes, a gente vai ter a planície amazônica, e a planície costeira e a planície do Pantanal, como as planícies mais importantes. A planície aqui, ó, do Rio Araguaia, também ela é importante, principalmente para a questão de mineração e tal, porque nessa bacia do Araguaia a gente vai ter grandes áreas mineradoras. Deixa eu ver o que a Natália está perguntando. Essas classificações quais? Peraí, vamos voltar. Ele está perguntando. Então, a Aziz só não quis classificar depressões. De certa forma, sim, não quer dizer, na verdade, que ele não quis, mas que a tecnologia que ele tinha na época para fazer essa classificação, ele não conseguiu identificar que realmente existe essa diferença, entende? A tecnologia que o Jurandir Rosa usou, que foi a partir de radares, permitiu ele perceber que tem uma diferença altimédia de campo bastante forte, coisa que o Aziz, só andando lá no mato, talvez não tenha conseguido perceber. Então, o Jurandir percebeu que tinha uma diferença, que as planícies ou que os planaltos não eram só isso, que elas também eram diferentes da área no entorno delas. E por isso que ele classificou elas como depressão, para diferenciar, para dizer, não, ó, aqui é um pouquinho diferente do que está aqui do lado. Mais ou menos isso. Deixa eu ver, Natália, a partir de qual ano mais ou menos foi definida essas classificações do relevo? Desses anos, dessas classificações mesmo, a do Jurandir Rosa era de 1985, foi quando foi publicada essa classificação. As estruturas, eu não sei dizer quando foi definido que essas são as estruturas, mas são estudos geológicos muito mais antigos, para toda a América do Sul e tal. Não existe alguém que fala assim, olha, não temos um nome, né, de quem definiu. E também, portanto, não temos uma data, mas elas são informações que já eram sabidas, digamos assim, né? E a Alissa, se tem graus de depressões mais altas e mais baixas. Eu acredito que haja, mas essa informação não é realmente importante, né? Mas sim, a gente tem, inclusive a gente viu, quando a gente viu as formas de relevo, a gente viu que existem dois tipos de depressões, lembra? Depressão relativa e depressão absoluta. Então, as depressões, sim, elas podem ser uma mais alta, umas mais profundas do que as outras. Inclusive, as depressões absolutas, o fundo delas está abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma, né? Mas a gente tem diferentes níveis aí de profundidade dessas depressões. Só que elas não costumam ser classificadas pela profundidade delas, a não ser nesse caso, quando ela está acima do nível do mar ou quando ela está abaixo do nível do mar. Beleza? Aqui no Brasil a gente só tem depressão relativa, só depressãozinha, tá bom? Então vamos lá. Falando em depressões importantes aí para a gente se lembrar. A número 19 aqui, 19 aqui, depressão sertaneja e depressão do São Francisco, né? A depressão sertaneja do sertão nordestino.
né? Ela é uma área mais rebaixada. A gente tem o 10 aqui, ó, que é o planalto da Borborema, fazendo com que a umidade do oceano não consiga chegar nessa área que é mais rebaixada. A gente tem uma área mais alta e uma área deprimida. Essa área deprimida, ela é impedida por essa área mais alta de receber nuvem de chuva. E é por isso que o sertão nordestino é tão seco, né? O semiárido, a caatinga, né? Por isso que a gente tem tudo isso aí nessa região. Então, uma depressão bastante importante para a gente se lembrar. Outra depressão importante para a gente se lembrar, a depressão da Amazônia Ocidental, que é o 12 aqui também, uma área mais rebaixada ali em direção já aos Andes. Vocês sabiam que algumas nascentes do Rio Amazonas estão lá no topo das montanhas da Cordilheira dos Andes? Algumas das nascentes estão lá, inclusive elas são formadas por água de degelo, do gelo das montanhas lá de cima. Bem legal, né? Então vai ter uma aula sobre hidrografia e eu vou falar bastante disso para vocês. Deixa eu ver, outra depressão importante, a depressão Cuiabana. Aqui, o número 16. Cadê o 16? Aqui. Depressão Cuiabana, ali na região de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade, a região ali de Cuiabá, não sei se vocês já ouviram falar, mas é extremamente quente. Inclusive, eu tenho um amigo que mora aqui em São Paulo, mas ele fez faculdade lá em Cuiabá e ele está na pós-graduação hoje na USP e a pesquisa dele é lá na região de Cuiabá. E volta e meia ele tinha que viajar para lá. E eu me lembro que uma vez eu estava com ele num dia e no dia seguinte ele ia viajar. E sabe quando o celular fala assim, amanhã estará a tantos graus mais quente? Amanhã estará a tantos graus mais frio? Apareceu para ele assim, amanhã estará 2 graus mais quente do que hoje. E aí ele falou assim, meu filho, amanhã eu vou estar em Cuiabá, se tivesse só 2 graus mais quente, eu estava feliz, vai estar muito mais, porque lá é muito quente. Eu tive a oportunidade de ir para lá uma vez e a roupa chega gruda no corpo, né? E um dos fatores que ajudam nisso é justamente ser uma área deprimida. Venta menos, o calor se acumula ali e tal. Não é fácil. Então, deixa eu ver o que mais para a gente se lembrar. Claro, as planícies e os tabuleiros litorâneos, né? Que é toda essa área 28 aqui, a nossa planície costeira. A planície amazônica, claro que é super importante. E aqui o 7 e o 8, que são esses planaltos, né? Aqui da região sudeste. Principalmente para quem vai fazer FUVEST e Unesp, esses vestibulares, eles costumam pedir bastante informação sobre sudeste mesmo, tá? Principalmente estado de São Paulo. Claro, pode ser, marco sim. Acho que eu vou. Como que eu faço? Eu vou colocar esse mapa lá no Classroom e vou marcar nele o que é mais importante da gente lembrar. Boa ideia, Dani. Vou fazer isso sim. Beleza, então, gente, é isso. A classificação do relevo aí do Jurandir Ross. Olha aí, né, para vocês se lembrarem, eu estudando relevo brasileiro e as 3 classificações ali. A gente começa bem simplesinha, com só 8 tipos de relevo, e de repente a gente chega em 28 tipos de relevo, tá? Bom, aí, como eu disse, não precisam se lembrar de todos, mas é importante a gente ter uma noção de como que eles são distribuídos, tá bom? Mais ou menos isso. E aqui são perfis. Falei para vocês agora de perfil, né? Que a gente vem o relevo de lado, qual que é o formato que ele tem. E aqui, essa imagem, inclusive, é de um livro do Jurandir Ross, tá até o nome dele aqui no cantinho. E eles são perfis, a gente pega um corte, né? Assim, se a gente fosse andando em linha reta, daqui, desse canto aqui de Roraima, até aqui o outro lado do Rio Amazonas, o norte aqui do Mato Grosso e tal, a gente fosse andando em linha reta, a gente ia subir, descer quanto? E é isso que esse perfil está demonstrando. O primeiro aqui, que é o 1, ele está demonstrando, então, aqui, desde aqui dos planaltos residuais norte-amazônicos, então, do norte aqui atravessando, então a gente teria uma área muito alta, o escudo das Guianas, que a gente viu, né? A gente desce bastante,
Depressão Norte Amazônica, o Planalto da Amazônia Oriental, então a gente tem uma área um pouquinho mais alta ali do que essas depressões, né? As depressões que estão no entorno. Vamos lá ver. A gente tem essas áreas de depressão e depois a gente tem a área de planície, né? Mas as depressões, elas são mais baixas, inclusive, que as planícies. É por isso que elas são depressões, elas são áreas mais baixas, beleza? A gente fala que a planície ela é extremamente baixa, mas a depressão ela é uma área mais rebaixada ainda. Isso é bom a gente se lembrar. Então, a gente tem a depressão, a planície do Rio Amazonas, olha o Rio Amazonas ali. Depois a gente tem outra depressão, umas áreas, uns pontos um pouco mais altos e os planaltos sul-amazônicos, beleza? Então, a gente fosse andando em linha reta, nessa linha reta aqui, era aí sim que a gente ia passar pelo relevo, beleza? O 2, que é aqui na região nordeste, a gente tem, começando aqui da esquerda também, tá? Em direção ao oceano, a planície, ó, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, mas a gente tem aqui, e vejam, né, tem a legendinha aqui, terrenos cristalinos, terrenos sedimentares. Sedimentares são aqueles que são recobertos por sedimentos. Então, a gente tem aqui o rio Parnaíba, a depressão sertaneja, olha, mais rebaixada do que o seu entorno, o Planalto da Borborema, e depois aqui a planície costeira, os tabuleiros litorâneos e o Oceano Atlântico. E já aqui cortando o centro-oeste e o sudeste, a gente teria esse perfil aqui. Planície Pantanal Mato Grossense, vindo lá, né, do Pantanal, a área mais rebaixada ali do nosso relevo. Planície, que está mais no meio, né, mais ainda no meio do continente. Planície Pantanal Mato Grossense. Depois a gente tem os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, né? Olha o Rio Paraná aqui. O Rio Paraná está lá na divisa do estado de São Paulo com o estado do Mato Grosso do Sul. A depressão periférica paulista, que ela está aqui, ó, no U21, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Dá para a gente até relacionar com aquele mapa, né? E os planaltos e serras do Atlântico, onde a gente tem a Serra do Mar, aquela que a gente desce para ir para a praia. Dani está perguntando o que são os terrenos cristalinos. Os terrenos cristalinos são justamente aquelas áreas que estão relacionadas com os escudos cristalinos. São áreas mais antigas do relevo, que a estrutura é mais firme, a primeira base da estrutura. Né? Quando a gente fala cristalino, a gente está falando de rochas cristalinas, que são rochas que, apesar da gente falar que cristal é uma coisa frágil, né? A gente sempre associa cristal com uma coisa frágil, mas quando a gente está falando de cristal, de mineral, são coisas muito firmes. Talvez o professor de química pudesse falar um pouquinho sobre isso. Vou perguntar para o Dani se ele pode falar sobre isso. Mas são estruturas muito complexas, né? Muito firmes, digamos assim. Então, são rochas muito firmes, mas bem estruturadas. Não é aquela estrutura, a estrutura que a gente chama de crátons ou os escudos cristalinos. Tem relação, beleza? Espero que eu tenha tirado a dúvida. E é isso, para finalizar, só um panorama geral aí de tudo que a gente viu, de todas as formas do relevo. E se vocês forem vendo fotos de paisagens bonitas e conseguirem identificar, olha, eu acho que isso é uma chapada, eu acho que isso é um vale, eu acho que isso é uma falésia, né? Façam esse exercício, é bem legal, assim. Eu gosto, por que eu dou aula de geografia física? Principalmente porque eu gosto desse assunto, eu gosto de olhar a paisagem e entender a paisagem, isso é muito legal, né? Então, façam esse exercício sempre que vocês verem uma foto bonita na internet, e principalmente no Brasil, né, para a gente ir associando. Vou fazer isso que eu gostei da sugestão da Dani, de marcar as mais importantes, vou colocar lá no Classroom. E é isso, gente, por hoje é só. A nossa aula acabou, o nosso tema acabou, terminamos geomorfologia. Semana que vem a gente muda um pouquinho de assunto. Essas imagens ajudam bastante. Eu vou colocar ela sozinha lá fora do slide também, lá no Classroom para vocês. E é isso. Vou colocar alguns exercícios também hoje, junto com o material da aula. Vocês podem enviar suas dúvidas
a qualquer momento. Podem procurar a mim ou a Sara. Podem mandar no Classroom, onde vocês quiserem. Beleza? Obrigada pela presença de todos. Não esqueçam de mandar as dúvidas. Bom que você gostou, Dani. Gostei muito também. E é isso, gente. Boas paisagens para vocês. Bons estudos também. E a gente vai se falando. Ah, eu que agradeço. Deixa eu encerrar aqui a gravação.